Graça e paz, queridos. Que Deus te abençoe. Sexta-feira, hoje nós vamos terminar aí a leitura do livro de Levíticos, capítulo 24, 25, 26 e 27. Fazer aí a leitura desses 4 capítulos, né? Hoje, e é bênção do alto. Mais um livro aí que estamos vencendo aí em sua extensão, né? E graças a Deus, Deus tem nos abençoado. Amém? Vamos orar? É sempre importante nós orarmos antes de ler a palavra de Deus, para que o Espírito Santo venha nos capacitar, o Espírito Santo venha nos direcionar, venha nos revelar a vontade dele para as nossas vidas, venha nos dar entendimento da tua palavra. Amém? Porque sem o Espírito Santo é apenas uma letra, é apenas um livro de história. Mas com o Espírito Santo é um livro de vida, é um livro que transforma a nossa vida. Amém? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos pelo dia de hoje, por essa oportunidade. Te agradecemos porque nós estamos aí vencendo mais um livro, Senhor. Estamos completando aí mais um livro, o livro das leis, o livro de Levítico. Pai, que o teu nome seja glorificado em nossas vidas. Eu peço a ti, Senhor meu Deus, nesse momento, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento para a tua palavra. Que a tua palavra, Senhor, venha ser viva em nossos corações, em nossa vida, que venha fluir, meu Pai. Que nós venhamos a fluir, que a tua palavra venha ser eficaz em nossas vidas, venha fazer a diferença, venha nos transformar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, peço a ti a tua proteção, teu revestimento agora, não só para mim, mas também para todos que estarão assistindo, Senhor, esse vídeo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos aí então na leitura do capítulo 24 de Levíticos. Fala um pouquinho sobre o tabernáculo, sobre as provisões, né, do tabernáculo. E nós vamos estar aí lendo aí. Amém? Glória a Deus. Capítulo 24, verso 1, diz assim: O Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas que tragam óleo puro de azeitonas prensadas para a iluminação do candelabro, a fim de manter as lâmpadas sempre acesas. É o candelabro que fica na tenda do encontro, em frente à cortina interna que protege a Arca da Aliança. Quer dizer, o candelabro ficava na frente da cortina que separava o santo lugar do lugar santíssimo, Santo dos Santos. Arão manterá as lâmpadas acesas na presença do Senhor a noite toda. Essa é uma lei permanente para vocês e deve ser cumprida de geração em geração. Arão e os sacerdotes manterão sempre em ordem na presença do Senhor as lâmpadas do candelabro de ouro puro. Sempre vai manter ela acesa. Só que o azeite era o povo que trazia. O povo trazia azeite e o sacerdote mantinha as lâmpadas acesas. Aleluia! Glória a Deus, você está entendendo? Que a igreja, que os fiéis é que trazem o azeite para o ministro manter as lamparinas acesas. É a igreja, é o corpo de Cristo, é os irmãos do banco, que sentam lá no banco para ouvir a palavra, que ajudam a obra do Senhor ali, mas no oculto, não estão tão na evidência, mas são muito importantes. São responsáveis por trazer azeite para o ministro, para o pastor, a pastora. Entendeu?
É o povo que traz o azeite. Não é o pastor que traz o azeite. É o povo que traz o azeite para o pastor, para o ministro, para o sacerdote colocar, ser responsável para manter acesa, né, as lamparinas. A presença do Espírito de Deus. Ele que é o responsável por alimentar o candeeiro, o candelabro. É ele que é responsável. Mas o azeite quem traz é o povo. Amém? É a igreja. Asse 12 pães de farinha da melhor qualidade, usando 4 litros de farinha para cada pão. Coloque os pães diante do Senhor sobre a mesa de ouro puro e arrume-os em 2 fileiras, com 6 pães em cada fileira. Coloque um pouco de incenso sobre cada fileira como oferta memorial, uma oferta especial apresentada ao Senhor. A cada sábado, coloque regularmente diante do Senhor esses pães como oferta da parte dos israelitas. É uma expressão contínua da aliança sem fim. Os pães pertencerão a Arão e seus descendentes, que os comerão no lugar sagrado, pois são santíssimos. Os sacerdotes terão direito permanente a essa porção das ofertas especiais apresentadas ao Senhor. Do versículo 10 ao versículo 23 desse capítulo, nós vamos observar as penalidades para quem blasfemar, né? Para quem blasfemar, tudo tem uma consequência, tudo tem uma causa e um efeito, né? Tudo tem uma consequência. É a lei da semeadura, certo? Tanto para o ímpio quanto para o justo, tanto para o bom quanto para o mal. Sempre tem a lei da semeadura. Então, existe a lei da semeadura para quem blasfemar também. Vamos lá ver. Certo dia, um homem, filho de uma israelita e de um egípcio, saiu de sua tenda e se envolveu numa briga com um dos israelitas. Durante a briga, o filho da israelita blasfemou o nome com uma maldição. Por isso foi levado a Moisés para ser julgado. A mãe dele se chamava Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan. O homem foi mantido preso até ficar clara a vontade do Senhor a respeito desta situação. Quer dizer, houve esse ocorrido lá, o pai era egípcio, o pai veio junto, se envolveu com uma israelita, na época lá da escravidão, teve filhos, quando houve a libertação dos israelitas do Egito, esse pai, que era egípcio, veio junto, né? Acompanhou a esposa e o filho para essa jornada até a terra de Canaã. E ele liberou uma palavra de maldição. Uma palavra de maldição ele liberou. Então o Senhor disse a Moisés: leve o blasfemador para fora do acampamento e diga a todos que ouviram a maldição, que coloquem as mãos sobre a cabeça dele. Depois a comunidade toda o executará por apedrejamento. Diga ao povo de Israel: quem amaldiçoar o seu Deus será castigado por causa do seu pecado. Quem blasfemar o nome do Senhor será morto por apedrejamento por toda a comunidade de Israel. Qualquer israelita de nascimento ou estrangeiro entre vocês que blasfemar o nome será morto. Quem tirar a vida de outra pessoa será morto. Quem matar um animal pertencente a outra pessoa a indenizará com um animal vivo. Quem ferir outra pessoa será tratado de acordo com o ferimento que causou. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. O dano que alguém fizer a outra pessoa será feito a ele. Quem matar um animal indenizará seu dono totalmente,
mas quem matar uma pessoa será morto. A mesma lei se aplica tanto aos israelitas de nascimento, como aos estrangeiros que vivem entre vocês. Eu sou o Senhor seu Deus. Depois que Moisés transmitiu todas essas instruções aos israelitas, eles levaram o blasfemador para fora do acampamento e o executaram por apedrejamento. Os israelitas fizeram exatamente conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Esse blasfemador egípcio, de certa forma, ele serviu de exemplo para o povo de Deus, para eles não blasfemar o nome do Senhor. Isso é muito grave, né? Você seguir a Deus, você servir a Deus e blasfemar contra o Senhor. Lembrando que lá no Novo Testamento Jesus vai falar a respeito disso, né? Pecar contra Deus, contra o Pai, contra o Filho, há perdão dos pecados, mas blasfemar contra o Espírito de Deus, esse pecado não tem perdão. Não tem perdão. Então, é terrível. É inferno. Você pode ser o melhor ser humano da face da terra, mas se uma vez você blasfemou contra o Espírito de Deus, meu amigo, você está destinado ao inferno, à segunda morte, né? Porque não entra nenhum condenado no céu, só entra justificado. Então, como não tem perdão o pecado contra o Espírito Santo, então é inferno de passaporte. Amém? Vamos lá. O capítulo 25 fala do ano sabático. O ano sabático era de 7 em 7 anos. Vamos lá. Quando Moisés estava no Monte Sinai, o Senhor lhe disse: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando entrarem na terra que eu lhes dou, a terra deverá observar um sábado para o Senhor a cada 7 anos. Durante 6 anos vocês semearão os campos, podarão os vinhedos e farão a colheita. Mas no 7º ano a terra terá um ano sabático de descanso absoluto. É o sábado do Senhor. Durante esse ano não semeei os campos, nem façam a poda dos vinhedos. Não ceifem o que crescer espontaneamente, nem colham as uvas dos vinhedos não podados. A terra terá um ano de descanso absoluto. Comam o que é a terra produzir espontaneamente durante seu descanso. Isso se aplica a vocês, a seus filhos, a seus servos e servas, e também aos trabalhadores contratados e aos residentes temporários que vivem em seu meio. Seus rebanhos e todos os animais selvagens de sua terra também poderão comer o que a terra produzir. Somente o que a terra produzir. Não ia arar, não ia semear, não ia podar, não ia ter nenhuma atividade na terra. O que a terra produzisse por si só seria o alimento do povo. Glória a Deus. O versículo 8 até o versículo 22 fala do ano do jubileu, né? O ano do jubileu. O ano do jubileu era o seguinte: contém 7 anos sabáticos. Contém 7 anos sabáticos. Quer dizer, a cada 7 anos. 7, 14, 21, 29. Vai contando. Vai contando os anos sabáticos, né? Contem 7 anos sabáticos. 7 vezes 7 anos. No total de 49 anos. Então, a cada 49 anos era o ano do jubileu. E como funcionava o ano do jubileu? Então, no dia da expiação do ano seguinte, façam soar por toda a terra um toque longo e alto de trombeta. Consagrem esse ano, o 50º ano, como um tempo de proclamar a liberdade por toda a terra, por todos os seus habitantes.
será um ano de jubileu para vocês, no qual cada um poderá voltar à terra que pertencia a seus antepassados e regressar a seu próprio clã. O 50º ano será um jubileu para vocês. Nesse ano, não semearão os campos, nem ceifarão o que crescerem espontaneamente, nem colherão as uvas dos vinhedos não podados. Será um ano de jubileu para você, e deverão mantê-lo santo. Comam o que a terra produzir espontaneamente. No ano do jubileu, cada um poderá retornar à terra que pertencia a seus antepassados. Quando alguém fizer um acordo com o seu próximo para comprar ou vender uma propriedade, não deverá tirar vantagem do outro. Ao comprar um terreno do seu próximo, o preço a ser pago será baseado no número de anos desde o último jubileu. O vendedor estipulará o preço levando em conta os anos que ainda restam de colheitas. Quanto mais colheitas faltarem para o próximo jubileu, mais alto será o preço. Quanto menos anos faltarem, mais baixo será o preço. Afinal, o que ele está vendendo é certo número de colheitas. Mostrem seu temor a Deus, não tirando vantagem um do outro. Eu sou o Senhor, seu Deus. Não pode tirar vantagem um do outro. O temor a Deus, ele é visto pelas atitudes. Se quiserem viver seguros na terra, sigam os meus decretos e obedeçam aos meus estatutos. Então a terra produzirá colheitas fartas. Vocês comerão até se saciarem e viverão em segurança. É tudo isso que o homem procura hoje. Segurança, estabilidade. E somente Deus pode proporcionar isso. Dinheiro não pode proporcionar isso. Bens materiais não pode proporcionar isso. O serviço público não pode proporcionar isso. A única proporção a ponto de ser estável é Deus. Estabilidade é Deus. É o que ele está falando aqui. Viver seguros na terra. Segurança é obedecer os seus decretos e estatutos. Talvez vocês perguntem: o que comeremos no 7º ano, uma vez que não temos permissão de semear nem colher nesse ano? Podem ter certeza de que no 6º ano eu lhes enviarei a minha bênção, de modo que a terra produzirá o suficiente para 3 anos. Por que para 3 anos? Uma pelo 6º ano, uma pelo 7º ano, que não haveria semeadura, e uma pelo 8º ano, que não haveria colheita. No 8º ano, quando se semearem seus campos, ainda estarão comendo a colheita farta do 6º ano. De fato, ainda estarão comendo dessa colheita quando fizerem a nova colheita no 9º ano. Agora a lei sobre o resgate de propriedades. Aí isso assimila o tempo de Boaz, de Ruth, Noemi, quando Boaz teve que resgatar, Ruth comprando, adquirindo o terreno de Abimeleque, marido da Noemi. A terra jamais será vendida em caráter definitivo, pois ela me pertence. Vocês são apenas estrangeiros e arrendatários que trabalham para mim. Nós somos estrangeiros nessa terra. A terra não pertence a nós. Ainda que nós tenhamos escritura, mas essa escritura é válida para o homem, para a lei do homem, para a lei de Deus não. A terra pertence ao Senhor. Sempre que uma propriedade for negociada, o vendedor deverá ter o direito de comprá-la de volta. Se alguém de seu povo empobrecer e for obrigado a vender parte das terras da família,
um parente próximo deverá comprar a propriedade de volta para ele. Foi o que Boaz fez. Comprou de volta a propriedade que já pertencia a Abimeleque. Se não houver qualquer parente próximo para comprar a propriedade, mas a pessoa que a vendeu conseguir dinheiro suficiente para comprá-la de volta, terá o direito de resgatá-la de quem a comprou. Do preço da terra será descontado um valor proporcional ao número de anos até o próximo ano do jubileu. Desse modo, o primeiro dono da propriedade terá condições de retornar à sua terra. Se, contudo, o primeiro dono não tiver condições de comprar de volta a propriedade, ela ficará com o novo dono até o ano do jubileu seguinte. Né? Que maravilha, né? Deus, ele é perfeito nos detalhes. Nesse ano, a propriedade será devolvida aos primeiros donos, a fim de que voltem à terra de sua família. Isso aconteceu na época da viúva, né? Que vendeu, que pediu um filho, né? Não pediu um filho para o profeta, e o profeta liberou uma palavra dizendo que ela ia engravidar. O profeta Eliseu, né? E Geazi, se não me falha a memória, né? Eliseu e Geazi. E aquela mulher não tinha filhos, já era velha, seu marido também. E a Bíblia fala que Eliseu, por ela ter construído um cômodo para o profeta sentiu-se na obrigação de abençoar aquela mulher. E ele perguntou para Geazi: vai lá ver que a mulher tem falta, se ela sente falta de algo, que eu possa orar para Deus e Deus abençoar ela. E Geazi comentou: olha, eu fui até ela falou que não precisa de nada, mas eu reparei que ela não tem filho. E aí o profeta liberou uma palavra que no ano seguinte ela estaria dando à luz um filho. E aconteceu que mais para frente ela precisou sair da sua terra por causa de uma fome que teve, voltou, o profeta estava na frente do rei, intercedeu por ela, devolveu os campos, as terras que pertenciam a ela. Mais para frente nós vamos ler essa passagem. Quem vender uma casa dentro de uma cidade murada terá por um ano completo o direito de comprá-la de volta. Durante esse ano, o vendedor poderá resgatar a casa, mas se não a comprar de volta durante esse ano, a venda da casa dentro da cidade murada não poderá ser revertida. A casa se tornará uma propriedade permanente do comprador. Não será devolvida ao primeiro dono no ano do jubileu. Já uma casa num povoado, um assentamento sem muros ao redor, será considerada uma propriedade rural. Poderá ser comprada de volta a qualquer momento e será devolvida ao primeiro proprietário no ano do jubileu. Os levitas sempre terão o direito de comprar de volta uma casa que tiverem vendido dentro das cidades reservadas para eles. Interessante, né, que tinha uma cidade reservada para os levitas, né? Embora o Senhor seria a sua herança, eles tinham uma cidade, um espaço só para eles viverem. Qualquer propriedade vendida pelos levitas, ou seja, todas as casas dentro das cidades deles, será devolvida no ano do jubileu. Afinal, essas casas são suas únicas propriedades em todo Israel. As pastagens em volta das cidades dos levitas não serão vendidas, são propriedades permanentes deles. Do versículo 35 ao versículo 55, nós vamos ler sobre o resgate dos pobres e dos escravos. Se alguém do seu povo empobrecer e não puder se sustentar, ajudem
Como ajudariam um estrangeiro ou residente temporário e permitam que ele more com vocês. Não cobrem juros nem tenham lucro à custa dele. Em vez disso, mostrem teu temor a Deus, permitindo que ele viva como parente com vocês. Lembrem-se de não cobrar juros sobre o dinheiro que lhes emprestarem, nem de ter lucro com o alimento que lhe venderem. Eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, para lhes dar a terra de Canaã e ser o seu Deus. Se alguém do seu povo empobrecer e for obrigado a se vender para vocês, não o tratem como escravo, tratem-o como empregado ou residente temporário que mora com você, e o servirá apenas até o ano do jubileu. Então ele e seus filhos estarão livres e voltarão aos clãs e à propriedade que pertencia a seus antepassados. Os israelitas são os meus servos que eu tirei da terra do Egito, de modo que jamais devem ser vendidos como escravos. Mostrem teu amor a Deus tratando-os sem violência. Vocês, e interessante que José foi vendido, né, pelos seus irmãos como escravo. Então vê que tudo que aconteceu em Gênesis está se refletindo aqui no livro das leis. Tudo que aconteceu serviu de um fundamento para uma lei ser criada. Vocês poderão comprar escravos e escravas de nações vizinhas. Também poderão comprar os filhos de residentes temporários que moram com vocês, incluindo os que nasceram em sua terra. Poderão considerá-los sua propriedade e deixá-los para seus filhos como herança permanente. Poderão tratá-los como escravo, mas jamais oprimirão alguém de seu povo. Se algum estrangeiro ou residente temporário enriquecer enquanto vive entre vocês, e se algum seu povo empobrecer e for obrigado a se vender para esse estrangeiro ou para um membro da família dele, continuará a ter o direito de ser resgatado, mesmo depois de comprado. Poderá ser comprado de volta por um irmão, tio ou primo, aliás. Qualquer parente próximo poderá resgatá-lo. Se prosperar, também poderá resgatar a si mesmo, negociará o preço de sua liberdade com a pessoa que o comprou. O preço será baseado no número de anos transcorridos desde que foi vendido até o próximo ano do jubileu, ou seja, o equivalente ao custo de um trabalhador contratado para esse período. Se ainda faltarem muitos anos para o jubileu, pagará na devida proporção aquilo que recebeu quando vendeu a si mesmo. Se faltarem apenas poucos anos até o ano do jubileu, pagará proporcionalmente aos anos que faltarem. Parece lei trabalhista esse versículo, né? O estrangeiro o tratará como um empregado com um contrato anual. Não permitam que um estrangeiro trate israelitas com violência. Se algum israelita não tiver sido comprado de volta, será liberto quando chegar o ano do jubileu. Ele e seus filhos, pois os israelitas me pertencem, são meus servos e eu lhes tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, seu Deus. No capítulo 26 de Levítico, nós vamos ler sobre bênçãos decorrente à obediência, maldições decorrente à desobediência. Amém? Nós vamos ler no capítulo 26. Verso 1. Não façam ídolos, nem imagens para si, nem levantem em sua terra colunas sagradas ou pedras esculpidas para adorá-las. Eu sou o Senhor, seu Deus. Guardem os meus sábados e tenham reverência pelo meu santuário. Eu sou o Senhor. Se seguirem os meus decretos e obedecerem diligentemente aos meus mandamentos, enviarei as chuvas nas estações próprias, a terra dará suas colheitas,
e as árvores do campo produzirão seus frutos. A época de debulhar cereais se estenderá até o início da colheita das uvas, e a colheita das uvas até o início do plantio dos cereais. Vocês comerão até se saciarem, viverão em segurança em sua terra. Eu lhes darei paz na terra, e vocês poderão dormir sem medo. Tirarei da terra os inimigos ferozes e manterei os inimigos afastados de seu território. De fato, vocês perseguirão seus inimigos e os matarão à espada. 5 de vocês perseguirão 100, e 100 de vocês perseguirão 10.000. Todos os seus inimigos cairão pela sua espada. Olharei para vocês com favor. Os tornarei férteis e multiplicarei seu povo. Cumprirei minha aliança com vocês. Suas colheitas serão tão fartas que vocês terão de se desfazer dos cereais velhos a fim de dar espaço a novos, a uma nova safra. Primeiro você desfaz do velho para o novo chegar. Nunca o novo vai chegar antes de você desfazer do velho. Habitarei no meio de vocês e não o desprezarei. E isso não é só, essa lei não só se aplica a cereais, não. Isso é em geral. É em geral. Se desfaz primeiro do antigo, do velho. Para depois Deus te mandar um novo. Habitarei no meio de vocês e não os desprezarei. Andarei em seu meio. Serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito para que não fossem mais escravos. Quebrei o jugo de servidão que vocês carregavam sobre o pescoço e fiz andar de cabeça erguida. Glória a Deus, é isso que Deus faz na minha vida e na tua vida, uma vez que nós confiamos nele e obedecemos os seus mandamentos. Ele nos tira da servidão e nos faz levanta a nossa cabeça. É o Deus que levanta a nossa cabeça. Faz nós andar de cabeça erguida, dignos. É Deus que dignifica o homem. Amém? É Deus que dignifica o homem. Mas, se vocês não me derem ouvidos e não obedecerem a todos esses mandamentos, meus decretos, desprezando meus estatutos e recusando-se a cumprir meus mandamentos, eu os castigarei. Deus castiga, irmão? Deus castiga. É a lei da semeadura. Trarei sobre vocês terrores repentinos, doenças debilitantes e febres ardentes, que farão seus olhos escurecerem e sua vida definhar. Uma pessoa sem discernimento e sem um contato com Deus, ao ler uma passagem dessa, um versículo desse, ela vai falar que Deus ele é vingativo, que Deus ele é malvado. Mas não, Deus é justo. A base do trono de Deus é a justiça. Deus é justo. Ele é amor? É. Ele é misericordioso? Sim. E a sua misericórdia se renova a cada manhã. Porém, o que sustenta o trono de Deus é a justiça. Ele não pode ser injusto. Ele tem que ser justo. Tratar com justiça todos. Eu me voltarei contra vocês, e seus inimigos os derrotarão. Aqueles que odeiam vocês os dominarão, e vocês fugirão mesmo quando ninguém os estiver perseguindo. E se apesar disso tudo vocês continuarem a me desobedecer, eu os castigarei 7 vezes mais por seus pecados. Quer dizer, Deus está deixando bem claro o seguinte: tudo que estiver acontecendo de ruim com a tua vida é um sinal para você se arrepender de um pecado que cometeu. Amém? Tudo que acontecer de ruim é sinal de que você precisa se arrepender de algum pecado.
Você precisa passar por um tratamento com Deus, de caráter. Né? Você precisa ser tratado, você precisa ser limpado, você precisa purificado, preparado para receber coisas grandes e maiores pelo Senhor. Quebrarei seu forte orgulho, ao tornar o céu tão duro quanto o ferro e a terra tão impenetrável quanto o bronze. Todo o seu trabalho será inútil, pois a terra não dará colheitas e as árvores não produzirão frutos. Então, esse castigo que viria era Deus tratando com o orgulho do povo. Deus repreendendo aí o orgulho. Deus, ele abate o soberbo, exalta o humilde. Se ainda assim continuarem se opondo a mim e se recusarem a me obedecer, causarei desastres 7 vezes piores por causa de seus pecados. Enviareis animais selvagens que tomarão seus filhos de vocês e destruirão seus rebanhos. Sua população se tornará cada vez menor e seus caminhos ficarão desertos. E se vocês não aprenderem a lição e insistirem em se opor a mim, eu mesmo me oporei a vocês e trarei calamidades 7 vezes piores por causa de seus pecados. Trarei contra vocês a guerra com maldição da aliança que vocês quebraram. Olha isso. Deus ele é de oportunidades, de dar oportunidades para o ser humano se arrepender dos seus pecados. Mas se o ser humano continuar com o orgulho, com a soberba, não se arrepender, mais perseguições, desastres acontecem na vida do ser humano, até ele se voltar a Deus. Quando correrem para as cidades em busca de segurança, enviarei uma praga que os destruirá ali, e vocês serão entregues nas mãos dos seus inimigos. Destruirei seus mantimentos, de modo que 10 mulheres precisarão de apenas um forno para assar pão para suas famílias. Racionarão alimento por peso, e mesmo tendo o que comer, não se saciarão. Se apesar disso tudo ainda se recusarem a me obedecer e continuarem a se opondo a mim, eu me oporei a vocês furiosamente. Eu mesmo os castigarei 7 vezes mais por seus pecados. Então vocês comerão a carne de seu próprio filho e filha. Isso aconteceu. Essa maldição em Israel aconteceu no tempo de Eliseu. Aconteceu, né? O reino do norte estava passando, a cidade de Jerusalém, né? Mais conhecida como a cidade de Davi, cidade de Samaria. Cidade de Samaria passou por uma fome extrema. A cidade de Samaria passou por uma fome extrema. Reino do norte. A cidade de Samaria passou por uma fome extrema, e a ponto de uma mãe matar o seu filho e comer. Né? Primeiro registro aí de canibalismo na Bíblia Sagrada foi esse, né? Da mãe matar o próprio filho porque estava morrendo de fome, na cidade de Samaria, capital, né, do Reino do Norte. E Jerusalém era a capital do Reino do Sul. Mais para frente também nós vamos ver esse reino sendo dividido, né, pelo filho de Salomão. Amém? Vamos lá. Destruirei seus altares idólatras e derrubarei seus lugares de culto. Amontoarei seus cadáveres sobre seus ídolos mortos e os desprezarei por completo.
Farei suas cidades ficarem isoladas e destruirei seus santuários. Não terei prazer em suas ofertas que deveriam ser um aroma agradável para mim. Sim, eu mesmo devastarei sua terra, e os inimigos que virão ocupá-la ficarão horrorizados com aquilo que vivem. Eu os espalharei entre as nações e empunharei minha espada contra vocês. A terra ficará desolada e as cidades em ruínas. Então, enquanto ela estiver desolada e vocês estiverem exilados na terra de seus inimigos, a terra desfrutará os anos sabáticos que lhes foram negados. Finalmente ela descansará e desfrutará os sábados que perdeu. Durante todo o tempo em que a terra permanecer em ruínas, desfrutará o descanso que vocês não permitiram que ela tivesse a cada 7 anos, quando não moravam nela. Quanto àqueles que sobreviverem, eu lhes causarei desespero na terra de seus inimigos. Viverão com tanto medo que até o som de uma folha levada pelo vento os fará fugir. Correrão como se fugissem de uma espada e cairão mesmo, quando ninguém os estiver perseguindo. Ainda que não haja ninguém atrás deles, tropeçarão uns nos outros como quem foge de uma espada. Não terão forças para resistir os seus inimigos. Morrerão em nações estrangeiras e a terra de seus inimigos os devorará. Aqueles que sobreviverem definharão nas terras de seus inimigos por causa de seus pecados e dos pecados de seus antepassados. Enfim, porém, meu povo confessará seus pecados e os pecados de seus antepassados por serem infiéis e se oporem a mim. Está falando de confessar o meu pecado e o pecado de meus antepassados. É um processo, né? Fala aí de uma quebra de maldição, porque o pecado só é perdoado quando ele é confessado. Quando ele é confessado, Deus ele perdoa os seus pecados. E a transformação vem da onde? A partir do momento que eu sou perdoado, que eu recebo o perdão de Deus sobre aquele pecado, eu não caio mais. Eu não caio mais. Aquele pecado não vai me dominar mais, porque eu confessei ele para Deus. Confesso, Senhor, esse pecado é maior que eu, está me vencendo. Mas tua palavra diz que o Senhor Jesus pagou o preço na cruz do Calvário. Então, Senhor, é por direito. Não é porque eu mereço. Eu não mereço, eu sou pecador. Mas estou aqui diante da tua presença, Pai. Reconhecendo, confessando que eu falhei. Eu falei nisso, isso e aquilo. Você vai pontuando para Deus aonde você pecou, de que forma você pecou. A partir do momento que você vai pontuando, o Espírito de Deus vai quebrantando teu coração, colocando em você a sementinha chamada arrependimento. E arrependimento não é um sentimento. Arrependimento é uma mudança, é uma decisão. Eu vou mudar. E você muda, e quando você muda, é um sinal de que você se arrependeu daquela prática passada. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Enfim, porém, meu povo confessará seus pecados e os pecados de seus antepassados, por serem infiéis e se oporem a mim. Quando eu me opuser a eles e os levar à terra de seus inimigos, seu coração obstinado se humilhará e receberá o castigo de seus antepassados. Receberá o castigo dos seus antepassados. Mais uma vez, a Bíblia está pontuando que existe sim maldições hereditárias. Amém? Então me lembrarei de minha aliança com Jacó, de minha aliança com Isaac, de minha aliança com Abraão, e certamente me lembrarei da terra, pois a terra precisará ser abandonada para desfrutar os anos sabáticos de descanso, enquanto permanecer deserta, por fim,
O povo receberá o castigo de seus antepassados, pois rejeitaram continuamente meus estatutos e desprezaram meus decretos. A partir do momento que eu sou uma pessoa obediente, uma pessoa desobediente, maldições vêm sobre a minha vida. Maldições hereditárias vêm sobre a minha vida. Agora, quando eu decido obedecer, aí é bênçãos. Lembra lá no livro de Êxodo, a qual nós lemos, Moisés estava lá no Monte Sinai, recebendo a tábua dos 10 mandamentos. Deus fala para ele: eu farei misericórdia até 1000 gerações e perdoarei os pecados de seus antepassados de terceira a quarta gerações daqueles que me aborrecem. Quer dizer, daqueles que não conhecem a Deus, que são inimigos de Deus. Porque aquele que não conhece a Deus é inimigo de Deus. Amém? É isso que a Bíblia nos ensina. Vamos lá. Então me lembrarei da minha aliança com Jacó, pois a terra precisará ser abandonada para desfrutar os anos sabáticos e descanso, enquanto permanecer deserto. Por fim, o povo receberá o castigo de seus antepassados por rejeitar continuamente os estatutos e desprezar meus decretos. Apesar de tudo isso, não os rejeitarei completamente, nem os desprezarei enquanto estiverem exilados na terra de seus inimigos. Não calarei minha aliança com eles, exterminando-os, pois eu sou o Senhor seu Deus. Em favor deles eu me lembrarei da antiga aliança que fiz com os seus antepassados, os quais tirei da terra do Egito e diante dos olhos de todas as nações para ser o Deus deles, e eu sou o Senhor. Amém? Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Nunca desanime. Quando você começar a ler a Bíblia, te der sono, o celular tocar, começar a abrir a boca, bocejar, né? Por quê? São ataques. A nossa alma, ela não tem prazer na leitura da Bíblia. O nosso espírito se fortalece. E diz Jesus, né? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas não desista, persista. O segredo é você persistir, perseverar, para você alcançar os milagres de Deus. Então, não liga, porque muitas das vezes você pega na Bíblia, você não está com sono, mas você pega na Bíblia para ler, dá sono, sua mente fica devagar para você raciocinar, e aí o que você tem que fazer? Orar, repreender. Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo agora toda cilada, toda seta do inimigo, tudo aquilo que me perturba a minha alma, seja repreendida agora, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Ora e continua a leitura, não para de ler. Não para de ler porque seu celular está tocando, não para de ler porque tem barulho na rua, tá? Não para de ler porque o vizinho colocou o som alto, não para de ler porque está passando uma série que você gosta. Não pare de ler, persevere, continue. Por quê? Isso é a prova da fé. Prova da fé, precisamos perseverar. Quem persevera alcança sucesso. Agora, quem desiste alcança fracasso. Fracasso é o destino da pessoa, certo? No capítulo 27, último capítulo, nós vamos ler aqui, fala de algumas regras, algumas normas, né, sobre os dízimos e os votos. Amém? O Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Se alguém fizer um voto especial de dedicar uma pessoa ao Senhor mediante o pagamento do valor dessa pessoa,
deve usar as seguintes escalas de valores. Um homem de 20 a 60 anos vale 600 gramas de prata, de acordo com o ciclo do santuário. Uma mulher da mesma idade vale 360 gramas de prata. Um menino ou rapaz de 5 a 20 anos vale 240 gramas de prata. Uma menina ou moça da mesma idade vale 120 gramas de prata. Um menino de 1 mês a 5 anos vale 60 gramas de prata. Uma menina da mesma idade vale 36 gramas de prata. Um homem de mais de 60 anos vale 180 gramas de prata. Uma mulher da mesma idade vale 120 gramas de prata. Quem desejar fazer o voto, mas não puder pagar a quantia exigida, levará a pessoa ao sacerdote e ele determinará a quantia a ser paga com base nos recursos de quem fez o voto. Se alguém fizer o voto de entregar um animal como oferta para o Senhor, toda oferta ao Senhor será considerada santa. Não trocará nem substituirá o animal por outro, seja um animal bom para um ruim ou um animal ruim por um bom. Mas se trocar um animal por outro, tanto o primeiro como o segundo serão considerados santos. Se o voto for a entrega de um animal impuro, que não é aceitável como oferta para o Senhor, levará o animal até o sacerdote e ele determinará o valor e sua avaliação, alta ou baixa. Será definitiva, né? Quem desejar comprar de volta o animal pagará o valor estipulado pelo sacerdote, mais 1/5 do valor. Se alguém dedicar uma casa ao Senhor, o sacerdote a avaliará. Sua avaliação será alta ou baixa, será definitiva. Se a pessoa que dedicou a casa quiser comprá-la de volta, pagará o valor estipulado pelo sacerdote mais 1/5 do valor. Desse modo, a casa voltará a ser sua. Se alguém dedicar ao Senhor uma parte de sua propriedade familiar, o valor será determinado de acordo com a quantia de sementes necessária para semear. 600 gramas de prata por um campo semeado com 220 litros de sementes de cevada. Se o campo for dedicado ao Senhor no ano do jubileu, será aplicado o valor total. Mas, se o campo for dedicado depois do ano do jubileu, o sacerdote calculará o valor da terra de modo proporcional ao número de colheitas restantes até o próximo ano do jubileu. O valor calculado será reduzido a cada ano que passar. Quer dizer, é feito um sistema de amortização, né? Se a pessoa que dedicou o campo desejar comprá-lo de volta, pagará o valor estipulado pelo sacerdote, mais 1/5 do valor. O campo voltará a ser legalmente seu. Se, contudo, não quiser reavê-lo e ele for vendido a outra pessoa, o campo não poderá mais ser comprado de volta. Quando o campo for liberado, no ano do jubileu, será santo, totalmente dedicado ao Senhor, e se tornará propriedade dos sacerdotes. Se alguém dedicar ao Senhor um campo que comprou, mas que não faz parte de sua propriedade familiar, o sacerdote determinará o valor com base no número de colheitas restantes até o próximo ano do jubileu. Nesse mesmo dia, a pessoa entregará o valor do campo como doação sagrada para o Senhor. No ano do jubileu, o campo será devolvido a quem o herdou como propriedade familiar. Todos os pagamentos serão calculados de acordo com o peso do ciclo do santuário, equivalente a 12 gramas. O macho da primeira cria de um animal não poderá ser dedicado ao Senhor, pois a primeira cria de seu gado, de suas ovelhas e de suas cabras já pertence ao Senhor. É possível, porém, comprar de volta a primeira cria de um animal impuro.
mediante o pagamento do valor estipulado pelo sacerdote, mais de um quinto do valor. Se o animal não for comprado de volta, o sacerdote o venderá pelo valor estipulado. Contudo, qualquer coisa totalmente dedicada ao Senhor, seja uma pessoa, um animal ou uma propriedade familiar, jamais será vendida ou comprada de volta. Tudo que é assim consagrado é santíssimo e pertence ao Senhor. Nenhuma pessoa que tenha sido definitivamente marcada para destruição poderá ser comprada de volta. Deverá ser executada. A 10ª parte do produto da terra, sejam os cereais dos campos ou dos frutos das árvores. 10ª parte fala do dízimo. Frutos da terra pertence ao Senhor e deve ser consagrada a Ele. Se não desejar comprar de volta a 10ª parte dos cereais ou frutos pertencente ao Senhor, pagará o seu valor, mais um quinto do valor. Conte um de cada 10 animais do seu gado e dos seus rebanhos e separe-os para o Senhor, considerando-os santos. Não faça distinção entre animais bons e ruins, nem substitua um pelo outro. Mas, se trocar um animal por outro, tanto o primeiro como o substituto serão considerados santos e não poderão ser comprados de volta. Esses são os mandamentos que o Senhor deu aos israelitas por meio de Moisés no Monte Sinai. Amém, irmãos? 40 dias e 40 noites, né? Depois mais 40 dias e 40 noites. Por isso que Moisés escreveu o Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Amém? É isso, irmãos, por hoje é só. Amanhã nós estaremos dando início no livro de Números. E no livro de Números tem algumas histórias surpreendentes, né? Aquilo que o povo passou ali, as experiências passadas no deserto durante os 40 anos. Amém? Que Deus te abençoe, um forte abraço. Amanhã estaremos de volta. Fique na paz do Senhor.